Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 11. A Virgem Maria no céu. Não pretendemos descrever nesse capítulo a glória incompreensível de que goza Maria no céu. Diremos algo mais sobre isso ao falar da graça final de Maria. Queremos expor mais propriamente o papel de Maria no céu, intercedendo continuamente diante de Deus por nós, seus filhos, desterrados neste vale de lágrimas. Por todos, absolutamente, pelos bons e maus, os cristãos e os pagãos, os que as conhecem e os que a ignoram, os que a amam e os que blasfemam contra ela. Não esqueçamos que Maria não é somente nossa Dulcíssima Mãe, mas também a advogada e o refúgio dos pecadores. Daqui nunca se ouviu dizer que desamparasse a quem a invocou, e deixasse de atender inclusive aqueles que não se lembraram de sua inesgotável bondade e misericórdia. A primeira reação da Virgem em sua entrada no céu, escreve um piedoso autor, foi a de uma explosão de ação de graças. Na plenitude transbordante de sua felicidade, dedicou um magnífica final à bondade divina. A visão beatífica permitia-lhe agora agradecer com maior lucidez, distinguindo em detalhe e globalmente os benefícios recebidos de Deus. Nele, descobria efetivamente os desígnios secretos de sua existência e a inefável maestria com que tão sabiamente havia idealizado, disposto e realizado tudo. A glória celestial, ao expandir plenamente o amor de Maria por Deus, elevou ao máximo o amor consagrado por ela aos homens. Enquanto ela agora estreita o olhar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, abarca com universal afeto a todos os escolhidos, cuja mãe é reconhecida. Tem, portanto, o domínio de seus corações, como eles têm do seu, no pertencimento mútuo que constitui a comunidade do céu. No entanto, ainda não está completa essa comunidade. Muitos estão a caminho e Maria anseia por vê-los alcançar a meta de compartilhar com eles a felicidade a que estão destinados. Por isso, desfruta do privilégio da Assunção, com o fim de facilitar-lhes o caminho. Se está no céu, é para ajudar aos habitantes da terra e prepará-los com Cristo uma morada lá em cima. E tanto maior é seu desejo de comunicar essa alegria, quanto que a estima pelo que vale, e por isso que não negligencia esforço algum para garantir a cada um destinado uma chegada venturosa. Sua permanência ao lado de seu filho não é tão só uma deleitosa quietude, mas também um trabalho ardente, sem o aspecto penoso. É verdade das ocupações da terra, mas não por isso menos ativo. Maria vive atualmente conosco nossa vida real para encaminhá-la para Deus. Com ela, que havia se entregado em corpo e alma à realização da obra redentora, decairia de sua consagração abnegada, enquanto tantos homens permanecem imersos em sua miserável condição de pecadores. E o reino de Deus ainda está tão longe de seu estado final? São tantos os contratempos que assombram a existência e o progresso da Igreja, e tantos os obstáculos que estão à espera de serem enfrentados. São tantas as almas desamparadas ou ameaçadas de ruína. Como mãe e como rainha da humanidade, Maria sente uma responsabilidade, ao mesmo tempo uma profunda simpatia para com todos, e trabalha em conformidade. Seu estado glorioso lhe permite
desempenhar com maior perfeição sua missão maternal. Do céu, pode fazer por todos e que só a favor de um número reduzido poderia ter feito neste mundo. Pode preocupar-se por cada um em particular com uma contínua solicitude. De certo modo, pode-se afirmar que a Assunção multiplicou o seu coração, fazendo presente em todas as partes. Através da luz divina, conhece todas as necessidades e assiste a todas as situações do homem. Informa-se de seus desejos e escuta suas orações, por mais insignificantes que sejam. Não existe sofrimento humano cujo eco não repercuta nela e que fique sem socorro e alívio. Ela apresenta ininterruptamente a Deus o quadro das misérias do mundo para derramar sobre ele a sua misericórdia, oferecendo-lhe as súplicas e demandas dos homens para lhes transmitir uma acolhida favorável. A intimidade de que goza diante da Santíssima Trindade a põe ao serviço daqueles que seguem lutando e sofrendo. Quanto mais perto de Deus está seu coração glorioso, mas imediato ele é, portanto, para os homens. Em seu coração maternal, infinitamente dilatado e adaptado às dimensões do universo, todas as ânsias da humanidade despertam o mais vivo interesse e todas as dificuldades pessoais encontram uma compassiva atenção. Maria intervém com sua soberana benevolência no regime do universo, com a função por Deus reservada à sua maternidade. Busca como entender tanto quanto possível a caridade, para que seus filhos formem uma comunidade profundamente unida. Impulsiona, consequentemente, a Igreja a progredir na unidade sem interrupção e a superar diariamente as exigências do amor fraterno. Acima de tudo, põe sua solicitude em fazer triunfar a empresa do Salvador das almas. Todo o seu esforço é resumir em dilatar a soberania de Cristo. Se pode afirmar que todas as dores da humanidade fazem eco em seu coração, pelo qual se propaga a felicidade dos homens, é necessário acrescentar que a missão do coração de Maria começa e conclui em Cristo. A Virgem reúne os sofrimentos de todos e de cada um para oferecê-los ao Pai com sua incorporação no sacrifício do Calvário. Em conclusão, apresenta cada vez ao céu o rosto torturado do Senhor, e quando recebe das mãos divinas os benefícios e os consolos para distribuí-los sobre a terra, já deseja apresentar aos homens, através dessas graças, o rosto amoroso e glorioso de Cristo. A infinidade de favores por ela dispensados não tem outro propósito senão oferecer a Cristo, no qual vão incluídos todos os demais dons. Esse dom é sua razão de ser. Maria é destinada pelo Criador a dar ao mundo seu Salvador, o Filho de Deus. Ela consagrou todo o seu amor e toda a sua glória celestial para facilitar esse dom para nos unir com Cristo. Conclusões. Depois dessa esplêndida visão de conjunto, vejamos agora, mais em particular, de que maneira Maria exerce no céu a sua poderosa intercessão em favor de nós, seus filhos. Procederemos em forma de conclusões breves e simples. Primeira, a Santíssima Virgem exerce no céu o ofício de advogada do gênero humano, orando e intercedendo pelos homens diante do trono de Deus. A Santíssima Virgem é dispensadora de todas as graças, graças que não pode conferir
aos interessados, mais do que intercedendo e expressando diante de Cristo o seu desejo de que assim se faça, e com Cristo diante do Pai. E essa intercessão de Maria em nada rebaixa a dignidade de Cristo, antes a aumenta, já que, como diz o Concílio Vaticano II, apoia-se em sua mediação, depende totalmente dela e da mesma retira todo o seu poder. Segundo, a Santíssima Virgem Maria roga ao céu por nós, não só com uma oração puramente interpretativa ou interpondo diante de Deus os seus próprios méritos, mas também com uma oração explícita e formal. Como se sabem, existem dois tipos de oração: uma formal e explícita, com a que se pede a Deus algum benefício, e outra puramente interpretativa, que não é outra coisa que o mérito subjetivo já existente na presença de Deus, ou também a manifestação ou apresentação de outros méritos que pertencem ao peticionário, pelos quais Deus se move a conferir dons sem qualquer solicitação atual. Pois bem, a maior parte dos teólogos tendem a acreditar que a oração de Cristo no céu, em que a Sagrada Escritura nos diz que Ele está sempre a interceder por nós, é puramente interpretativa, ou seja, exibindo diante do Pai a sua humanidade santíssima, com as cicatrizes, méritos e satisfações, pelos quais Deus se move a dar seus dons para os homens. O padre de la Taille explica a razão pela qual não é necessária no céu a oração explícita de Cristo. A oração, ou não, é tal ou é gratuita. É como temos de reconhecer que Cristo agora interpela Deus por justiça, pois já não há mais espaço para a economia da humilhação. Há de se julgar também que interpela não como orante, mas como intimando a sua vontade, não como suplicando a Deus, mas fazendo uso da potência de Deus como própria, não implorando misericórdia, mas exercendo-a, não como impetrador da graça, mas como Senhor da glória e doador do perdão. Outra coisa deve ser dita sobre Maria. É algo indubitável que ela pede por nós com essa oração interpretativa, ou seja, apresentando diante de Cristo seus imensos méritos contraídos neste mundo e, acima de tudo, os sofrimentos sem precedentes que viveu aos pés da cruz como corredentora da humanidade. Só isso já tem uma força de intercessão imensa. Mas isso não é obstáculo para que Maria possa interceder e interceda de fato muitas vezes diante de Deus com uma oração formal e explícita, pedindo concretamente alguma graça que deseje alcançar para algum dos que a invocam ou para toda a igreja, etc. Isso não desdiz a dignidade de Maria, como não diminui a dignidade de uma mãe ao interceder por seu filho diante do rei. E embora Maria saiba muito bem, antes de pedir qualquer coisa a Deus, se está em seus divinos desígnios, o concedê-la ou não, pode tratar-se de uma vontade divina condicionada ao pedido de Maria, em cujos casos, como mãe amorosíssima, pede expressamente a Deus a graça de que necessita seu pobre filho desvalido. É muito doce pensar que a Santíssima Virgem nos alcança por este meio alguma graça especialíssima de Deus, que determinou talvez o rumo de toda a nossa vida. Exemplo, a vocação religiosa ou sacerdotal, o encontro com a pessoa destinada por Deus para formar conosco um lar cristão, etc. Terceira, a oração da Santíssima Virgem, Mãe de Deus, é mais eficaz e poderosa que as preces de todos os santos e bem-aventurados juntos. Assim ensina a tradição cristã,
e o magistério da Igreja através dos romanos pontífices. A razão teológica não pode ser mais clara e simples. Segundo Santo Tomás, quanto maior e mais perfeita é a caridade dos santos na pátria, tanto mais oram por nós que estamos no caminho a ela e a quem podem ajudar com suas orações, e quanto mais unidos estão a Deus, mais eficazes são as suas preces. Bem, a Santíssima Virgem supera em graça e caridade a todos os santos e bem-aventurados juntos, como já vimos, e veremos mais amplamente em outro lugar. Ela está unida a Deus muito mais que todos eles, que no fim não são mais que servos e filhos adotivos de Deus, enquanto que Maria é a mãe de Deus, consanguínea com Cristo e tão próxima a Deus, que está como que inscrita na família divina. O que não quer dizer que não se deva invocar também a intercessão dos santos em nosso favor. Deus o quer assim, e a também Virgem Maria, que seus filhos, que já gozam da felicidade eterna, intercedam diante de Deus por seus irmãos, que ainda sofrem neste vale de lágrimas e misérias. De qualquer forma, é sempre Maria quem apresenta as orações dos santos a Deus por nós, adicionando as suas próprias e nos alcançando a divina clemência, como mediadora e distribuidora de todas as graças, as que imploramos dos santos, se são convenientes para a nossa salvação e a maior glória de Deus. Quarta, a oração do poder, o poder da oração de Maria é tão grande que, com razão, se chama onipotência suplicante. São inumeráveis os textos dos santos padres e dos sumos pontífices que empregam essa fórmula ou a ensinam com palavras equivalentes. A razão teológica é claríssima. Maria não é onipotente por si mesma. A onipotência é atributo divino que compete exclusivamente a Deus, mas é filha do Pai, mãe do Filho e esposa do Espírito Santo. O que quer dizer que Deus não pode negar-lhe nada quanto lhe peça, ou seja, que tem à sua disposição pela oração a própria onipotência de Deus, donde pode e deve ser chamada onipotência suplicante. Além disso, Maria nunca pedirá a Deus que conceda aos homens algo que não esteja em seus desígnios divinos. Ela sabe muito bem, na altíssima visão beatífica de que goza, quais são as coisas que Deus quer conceder e quais não. O que não é obstáculo para que a sua oração seja valiosíssima e até mesmo necessária naquilo que Deus nos quer conceder, uma vez que precisamente por livre disposição divina, Deus determinou não conceder aos homens graça alguma, senão por meio de Maria, dispensadora universal de todas as graças. A oração de Maria pode ser, na concessão de determinada graça a uma determinada alma, a condição sine qua non, colocada pelo mesmo Deus para concedê-la. E Maria, por sua vez, jamais deixa de elevar a Deus essa oração, que sabe ser indispensável para que a graça se conceda. Quinta, a oração da Santíssima Virgem Maria foi e sempre será ouvida por Deus. Durante sua vida mortal, sabemos que a Virgem Maria pediu a seu divino Filho um milagre nas bodas de Caná, e o milagre se fez efetivamente. Agora no céu, sua oração é sempre ouvida, pois, como acabamos de dizer na conclusão anterior, Maria nunca pede o que sabe que não está de acordo com os desígnios de Deus, mas unicamente aquilo que sabe que Deus quer conceder por sua intercessão maternal. O mesmo salva distâncias e a eficácia de sua impetração, pode ser dito, das orações dos santos no céu. Sexta,
A Santíssima Virgem Maria intercede diante de Deus pelas almas do purgatório. A Igreja o afirma naquela oração da Missa dos Fiéis Defuntos, em que se roga a Deus por aqueles que já passaram deste século, lhes conceda, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de todos os santos, chegar ao consórcio da bem-aventurança eterna. A outra razão tirada do dogma da comunhão dos santos. Se qualquer membro do corpo místico de Cristo pode e deve interceder por seus irmãos que padecem de alguma necessidade, essa razão vale principalmente com relação à Virgem Maria. Ela não só é membro principal do corpo místico de Cristo, mas também mãe da cabeça e de todos os demais membros. Esclarecida, companheira de Cristo em redimir os homens e incorporá-los a eles, incorporação que ao final se completa e se consuma no céu. Daí que a Santíssima Virgem esteja sempre solícita por reunir na pátria a todas as almas do purgatório que ainda não chegaram ao consórcio final com Cristo. É comum opinião entre os teólogos que a intercessão de Maria pelas almas do purgatório pode exercer-lhe desses 4 modos. É opinião comum entre os teólogos que a intercessão de Maria pelas almas do purgatório pode exercer-se desses 4 modos. A. Pedindo a Cristo que aplique a essas almas sua satisfação infinita, tanto quanto necessário para libertá-las das penas, ou ao menos para aliviá-las ou abreviar o tempo de sua purificação. B. Aplicando à própria Virgem Maria, ou apresentando a Deus os seus méritos e satisfações adquiridos em sua vida mortal, aquilo que for suficiente para libertar as almas do purgatório, ou diminuam e abreviem suas penas. C. Inspirando os que vivem neste mundo para que ofereçam com maior frequência e fervor as orações e os sufrágios em favor das almas do purgatório, ou de alguma alma determinada. D. Finalmente conseguir, com sua intercessão poderosa, que Deus aplique a estas almas, ou a algumas almas determinadas, os sufrágios dos fiéis deste mundo, que não aproveitam daqueles que já estão no céu, ou aqueles que se condenaram para sempre. Para a doutrina que acabamos de expor, Alastrueri acrescenta o seguinte belo corolário sobre o chamado ato heróico de caridade em favor das almas do purgatório. Senão tão grande o amor da Santíssima Virgem às almas do purgatório, é claro que há de ser-lhe agradável o obséquio que os seus devotos lhe fazem com frequência, e ao que muitas vezes se obrigam a fazer com votos em favor das almas do purgatório, de colocar em suas mãos virginais as obras satisfatórias, exceto a satisfação sacramental, todas as indulgências que podem ganhar e até mesmo os sufrágios que depois de mortos viessem de qualquer modo às suas mãos, para que elas apliquem às almas do purgatório que forem de seu maior agrado. Desse modo, estão seguros de que encontram nele a maior glória de Deus, já que a vontade de Maria jamais se separa dessa maior glória divina. Além disso, esses obséquios se tornam mais agradáveis nas mãos da Virgem, de modo que aquilo que nós não podemos alcançar por nossa tibieza é geralmente alcançado por sua intercessão. E não devemos temer que em nossa expiação no purgatório falte-nos o que teríamos dado a Maria em favor daquelas almas, seja porque esse ato de caridade, que muitas vezes é chamado de heróico, é sumamente meritório, seja porque não há razão para pensar que tão piedosa e amorosa mãe nos desassista, ou então que não nos livre das penas de cujas satisfações
nos privamos para honrá-la e comprazê-la. Não é de se admirar que, portanto, os fiéis que fizeram doação tão preciosa esperem de Maria que, por esse oferecimento, encurte-lhes o estado de purificação e lhes aumente no céu a eterna recompensa. Sétima, a Santíssima Virgem Maria intercede no céu por todos os homens do mundo, bons ou maus, justos e pecadores, fiéis ou infiéis, sem exceção alguma. A razão é porque, sendo mãe, atual ou em potência, como já vimos, e corredentora de todos em absoluto, não exclui absolutamente a ninguém de sua oração e de seu cuidado maternal. Aos justos alcança-lhes a perseverança no bem e o aumento da fé, esperança e caridade. Aos pecadores a graça do arrependimento e do perdão, a não ser que eles se recusem obstinadamente. Aos hereges o retorno à integridade da fé, se colaboram para tal, e aos infiéis ou pagãos as graças iluminativas suficientes para que tornem ao verdadeiro Deus e se salvem. Absolutamente ninguém, exceto os condenados do inferno, para os quais já não é possível salvação alguma, deixa de receber a influência benfazeja da oração de Maria de uma forma ou de outra. Deus abençoe.